O inimigo, ele vai tentar atrapalhar os seus pensamentos. Porque ele sabe que se você pensar errado, sei lá, já era. Pensou errado, decide errado. Decidiu errado, paralisa a vida, traz dissabores, traz angústias, traz tristezas. Nós não podemos correr o risco de decidir errado. Todo mundo aqui pisa no tomate. Não tem ninguém aí, você pode fazer essa cara de santinho, de limpinho, mas a verdade é que mesmo em áreas completamente diferentes, todos nós pisamos no tomate. E hoje a gente vai falar sobre essa culpa. Porque se a gente não sabe lidar com a culpa nos paralisa. Todo mundo tem um BO. Todo mundo tem um BO. Se a gente pensar nas nossas ações, nas nossas escolhas, talvez ninguém saiba, mas todo mundo tem. E a gente precisa entender que a ignorar essa culpa. O que é a culpa? A culpa é o sentimento horrível que eu tenho depois de perceber que errei. Então eu cometi um erro. Esse erro não fica impune. Eu não estou falando nem sobre polícia, nem sobre ser descoberto na rede social, nem sobre as pessoas falarem, eu estou falando sobre mim mesmo. Pode ser que ninguém, absolutamente ninguém, descubra o que a gente fez, mas a culpa vai vir. Mas a verdade é que essa estratégia do diabo em manter a culpa dentro de nós, viva, usando elementos externos para realmente nos judiar de nós, judiar da nossa vida, essa culpa ela vai nos paralisando nossa criatividade, paralisando nosso senso de esperança, nos tornando pessoas realmente muito adoecidas. Isso é um grande problema. Então, quando a gente pensa em culpa, quais são as coisas que a gente deveria usar para ressignificar essa culpa? Fazer algumas reflexões, pensar sobre os erros a todo momento não é saudável, tá? A gente deveria pensar neles e, sei lá, fazer uma reflexão. O que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter agido de forma a não ter traído meu cônjuge, a não ter pego um dinheiro que não é meu, a não ter ficado lá, me masturbando na internet, vendo site pornográfico, a não mentir, a não... Então assim, faz parte enfiar a mão na lata do lixo e tentar ler o rótulo ali da desgraça que eu fiz, para que eu também não banalize o erro, para que também o erro não se torne um negócio, tudo bem, eu fiz, vou pedir perdão. A gente precisa entender que existe uma gravidade. Agora, por mais análise que você tenha, e aí entra a culpa que o diabo quer colocar na sua vida, você não consegue mais voltar no tempo e consertar isso. Aqui que entra o detalhe. Não é possível voltar no tempo e consertar nada. Todo ajuste de passado refere-se a futuro e não a passado. Então é uma linha muito tênue, muito sensível entre voltar, analisar o que eu fiz para ter temor, para aprender e para me libertar, e voltar no tempo para me punir, me torturar e me machucar. Eu digo para você que a maioria das pessoas que acessa o passado, elas não acessam para buscar remédio de cura e mudança de futuro. Elas acessam para se punir e para dizer o quanto elas não merecem uma nova chance, porque foi grave, foi cruel, foi intenso. E, infelizmente, se sentindo culpado. Pastor, mas eu sou culpado. Você é. Mas você tem que pagar um preço e seguir sua vida. Você não pode viver uma vida de tortura. Então, como nós temos um inimigo, que o nome dele é acusador, você acha que ele vai tirar folga? O que ele vai fazer quando alguma oportunidade boa aparece para você? Te acusar. E o que ele acusa? Ele lembra o que você fez e diz, você não merece. E realmente a gente não merece muita coisa, nada. A gente não merece nada. É tudo fruto da graça de Deus. Então, qual é o grande problema da culpa? É que se você vê a culpa pela perspectiva do inimigo, você nunca mais se levanta. Nunca mais. Agora, se você vê a culpa pela perspectiva da graça de Deus, Deus ele aponta o nosso erro com o objetivo de nos restaurar,
nos purificar, trazer cura, libertação. Não existe absolutamente nada que você tenha feito que Deus não possa perdoar. Nada. Deus pode perdoar tudo. Claro que o perdão de Deus não elimina a colheita do erro, até porque a colheita é pedagógica, a colheita ensina. Mas uma coisa é colher no lamaçal do pecado, rodeado de demônios, acusadores, e outra coisa é colher o fruto do meu erro, e toda a colheita é temporária, adorando a Deus, sendo cheio do Espírito Santo, trabalhando na obra de Deus. Isso aí você vai sentir o renovo do Espírito Santo todos os dias na sua vida. Então, Deus, Ele aponta o teu erro para restaurar você, trazer cura e libertação. O vagabundo, do fedido, do desgraçado, do chifrudo, do rabudo, do Satanás, esse verme, esse imbecil, burro, ele culpa você para afastar você de Deus e para arrancar a esperança atrasando os seus dias. Então, o sentimento da culpa, ele existe, seja aquele que vai ser tratado por Deus, como aquele que vai ser acusado pelo demônio. A diferença é o efeito que isso provoca. O efeito. Então, eu sei que tem muita gente, por exemplo, que vem para a igreja porque o diabo está acusando. Só que qual é o problema? O diabo vai parar de te acusar. Porque o diabo não tem tanto interesse que você seja... ele não tem interesse nenhum que você venha para Deus. Então é muito normal que quando você comece a se aproximar de Deus, Deus começa a te confrontar mais e o diabo começa a passar um pano. Porque o jogo do diabo é um jogo sujo. Você tem que entender que você milita contra demônios todos os dias. Meus irmãos, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é uma guerra financeira, não é uma guerra de saúde, não é uma guerra familiar. Tudo o que está por trás de tudo isso são demônios. Há demônios atuando o tempo todo, tentando encontrar uma brecha, uma situação, e ele joga sujo. Por quê? Porque ele mente. Uma coisa é quando você tem um problema e você encara esse problema à luz da verdade. Você sabe o peso que ele tem, o tamanho que ele tem, a gravidade. Agora o diabo, ele joga sujo. O que acontece? Ele mascara o peso, a gravidade. Tem coisas gravíssimas que chegam para nós uma embalagem de bobagem. Tem coisas seríssimas que vão adoecer a nossa vida de forma muito grave, mas que chegam para a gente como bobagenzinhas. Esse jogo é o jogo sujo do inimigo e a culpa é uma ferramenta. Então a culpa, ela não afeta apenas o relacionamento com Deus, quando o diabo está nos acusando. Ela também afeta o relacionamento com os outros. Hoje é muito comum as pessoas se machucarem os outros e ficarem intolerantes, né? Eu, por exemplo, já vi casos, né, de relacionamentos onde uma pessoa comete um erro, aí a pessoa que é a vítima perdoa, mas aquele que cometeu o erro não consegue se livrar da culpa. E aí tudo vai para o vinagre de novo, né? Então as restaurações passam por aprender a lidar com a culpa na ótica da palavra. Deus nos restaurará de tudo. Eu acredito que se eu estou focado, se eu confio em Deus, não existe sujeira que Deus não limpe, não existe nada torto que Deus não endireite, e nós precisamos de comunhão, porque muita gente hoje está entrando em depressão por causa da culpa. Coisas que não são reveladas, não são ditas, não são tratadas, a pessoa armazena aquilo, guarda, ela não tem coragem de contar para o psicólogo, para o terapeuta, para ninguém, porque é uma trava, é um negócio terrível, ela não consegue se abrir para Deus e aí ela adoece. E o inimigo não dá descanso. O inimigo não dá descanso. Ele cria cenários para manter sangrando, vazando nutriente, proteína, vitamina, tudo que você precisa. O inimigo quer que você viva debaixo de culpa para se afastar de Deus. Por quê? Eu só consigo ir até a Deus quando eu entendo que o perdão de Deus é para mim. Quando eu me sinto marginal, um bandido, um indigno, eu não vou conseguir me aproximar de Deus, porque eu vou entender o seguinte: nem o perdão de Deus eu mereço.
É esse aqui o ponto-chave que o inimigo quer colocar na cabeça de muita gente. Quando você não se sente merecedor da graça, você não quer relacionamento com Deus. Quando você não se sente merecedor da graça, você não quer vida com Deus. E é aqui que o inimigo nada de braçada com a maioria das pessoas. Gente, Deus não é besta. Ele sabe o que nós fizemos e é por isso que o sacrifício de Jesus foi a grande garantia de comprar a nossa salvação eterna. É possível. Então, a graça é o amor incondicional, a graça é o perdão de Deus, e isso está disponível para todo aquele que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então você não precisa morrer agoniado, você não precisa carregar esse peso, você não precisa ser um cavalo das suas próprias consequências. Jesus pode perdoar você, sarar você, restaurar você, e todo sentimento de vergonha que é transmitido muitas vezes de geração em geração. Uma casa onde o seu avô cometeu um crime e aí o filho herdou essa vergonha, o neto herdou essa vergonha. Nós não temos que transferir para a nossa geração a consequência dos nossos erros. E como é que eu estanco essa marca maldita de que o pecado da geração antiga passa para a geração atual e a geração atual passa para a próxima geração? Como é que a gente quebra? A graça de Deus, a presença de Deus. Nós precisamos da intervenção de Deus para quebrar os ciclos de culpa na nossa família. A culpa que leva à miséria. Tem famílias que não conseguem sair da miséria. De geração em geração é a mesma marca. De geração em geração sempre tem alguém preso. O avô foi preso, um dos filhos foi preso, um dos netos está preso. Quando é que finalmente a nossa família vai ser livre dessa sentença de ter alguém aprisionado? Quando eu digo aprisionado, digo na cadeia mesmo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós temos que começar a levar os nossos BOs para Deus, porque o diabo vai nos acusar. O diabo vai nos acusar. E quando ele nos acusa, começa a virar: pastor, você crê em maldição hereditária? Eu creio, quando não há quebra de maldição. Então assim, eu não me responsabilizo pelo que os meus antepassados fizeram. Agora, se eu não for para Cristo, não vem com essa de que, eu estou limpinho. A gente herda. Então, seja qual for, né, a situação, nós temos que desfazer pelo poder da palavra. Nós não podemos dar esse legado aos nossos filhos de herdar maldições. Eu falo sempre isso. Eu não sou responsável pelo que meu avô fez, pelo que meus pais fizeram. Graças a Deus tive avós e pais maravilhosos. Mas eu sou responsável pelo que minha filha vai ter. Então o que os meus pais, meus avós transmitiram para mim que é bom, eu deixo fluir. O que não foi bom, eu corto. É isso que a gente tem que fazer.